Olá, meninas, tudo bem com vocês? Conta aí como estão fazendo muitas coisas de crochê, fazendo muitos vestuários, tá? Que tipo de linha você costuma usar aí? Conta aí pra mim, beleza? Tá? E hoje eu vou falar sobre golas. Como fazer aquela gola perfeita, tá? Como colocar, centralizar. Você tem alguma dificuldade em fazer golas? Fazer esse decote redondo? Se bem que não é esse daqui não, aquele tecido. Tá? Como fazer uma gola redonda? Qual é a sua dificuldade que você tem aí? Conta aí pra mim. Que tipo de gola você costuma fazer? Bom, eu costumo dizer que existe 3 tipos de gola: tamanho G, tamanho M, tamanho P, para a gola V. Deixa eu pegar aqui a blusa. O que eu tenho mais usado é a gola justamente M. Aqui está a blusa Isa, é a gola V. Eu acho que o maior problema, entendeu? A pessoa é conseguir achar um momento exato para colocar, para fazer essa gola. Por exemplo, a gola V, você precisa ter a noção, digamos, daqui, do pescoço, para não ficar muito para cá, porque a gola V, ela vai ficar, essa abertura vai ficar assim, vai ficar muito aberta. E aí você perde um pouco, modifica muito a estrutura. Então você tem que colocar a gola V bem próximo aqui ao pescoço e vai trazendo para justamente afinar, estreitar, terminar justamente aqui. Seja para a blusa aberta ou uma blusa, digamos, toda fechada. E como fazer? Você tem que centralizar, digamos, aqui, por exemplo, quando centraliza entre os seios, que termina ou que começa essa abertura para fazer esse formato V, você vai começar simultaneamente. Quando você começa a dividir para fazer a cava dos braços, do braço ou dos braços dois, simultaneamente você começa a fazer esta abertura. Lógico que você depois vai fazer o que? Um nivelamento, vai colocar o que? Um acabamento aqui. Então, o que é que precisa? Você vai começar, digamos, o tamanho M, agora tamanho M, você vai começar no mesmo instante que começar a abertura, a fazer justamente a capa. É pena que eu não tenho aqui uma blusa começada para poder mostrar isso. Mas então, na mesma hora que você começa a fazer justamente essa redução daqui, para fazer a forma do braço, você começa a fazer também aqui. Lógico que a redução daqui é menor, a daqui será maior. E o que é melhor? Uma dica super valiosa. Quando você for fazer um decote, a cava da gola, fazer isso aqui, faça primeiro a parte das costas, porque você fazendo a parte das costas, divide a blusa. O que é frente, o que é costa, onde vai fazer, digamos, a abertura justamente a cava do braço, quanto você vai precisar, porque como a peça sob medida, você vai fazer o quê? Tirar justamente a medida dos ombros. E quando você faz a parte das costas primeiro, você vai ver a quantidade, vai perceber quanto você vai declinar aqui, justamente para emendar aqui nos ombros, certo? Então, quando você faz a parte das costas, que você está fazendo peça sobre medida, então você não pode, digamos, vai prender a manga,
vai ter uma manga que você vai prender depois. Então, você precisa obedecer, digamos, este limite aqui. Se o ombro da cliente deu 38, você vai fazer essa redução aqui da cava para deixar 38 aqui nas costas, certo? Então, você vai, digamos, se a blusa, digamos, por exemplo, deu 38. Deu 38 ombros, né? E o busto da cliente deu 50, por exemplo. O que é que você vai fazer? Você vai tirar 38. Deixe 40 logo. Deixe 40 logo. Vamos arredondar as contas somente para você raciocinar comigo. Então, se o busto da cliente deu 50, 100 em volta, mas aí você vai tirar só, digamos, vamos para a parte da frente ou a das costas. Então, a frente tem 50, as costas também tem 50. E o ombro deu 38 ou deu 40? Vamos supor. Vamos imaginar que deu 40. E o busto deu 50. Como é que eu vou achar? O busto deu 50, como é que eu vou achar esses 40 aqui? Então, lógico que o declínio desse braço será 5 centímetros. Então, você vai fazer esse recorte aqui do braço, 5 centímetros desse lado e 5 também deste lado. Aí vai ficar o quê? 40? Perfeito, né? Então, você já achou o limite até o limite que você pode reduzir. Então, o braço você não pode reduzir mais que 5 de frente e 5 de costa, certo? Então, aí você já achou, ficou beleza. Isso aí é uma coisa de planejamento. É uma coisa que vai te ajudar a não desmanchar suas peças de crochê. Isso é dica de crocheteira nota 10, gente. E aí, pegou essa dica? Então, com essa visão, você vai desenvolver suas peças muito mais rápido, sem perda de tempo, e aí vai te ajudar a fazer muitas outras coisas, vai abrir sua mente, você vai compreender como é feita as peças de crochê, que muita gente aí não está revelando. E eu estou te dando essa dica maravilhosa. Pronto, vamos voltar aqui. Você fez as partes das costas primeiro. Essa é a dica maravilhosa, porque aí você vai ter a visão de como você vai fazer a frente. E aí você faz também a parte das costas, não deixa o decote lá embaixo, não. Aqui você arredonda bem aqui na parte do pescoço e veja a necessidade de você fazer esta abertura. Então, você já viu que não pode ser estreita, digamos, essa parte aqui do ombro, para prender gola, você não pode deixar estreitinha, como se fosse uma camiseta. Você vai deixar mais larga essa parte aqui. Isso aí é dica de crocheteira nota 10, gente. Viu? Então, se você deixar estreitinha, parecendo que é cavadinha para fazer aquela regatinha, não funciona, não vai ficar bem. Pode até você prender aí e ficar razoável, mas não fica uma peça de crochê muito boa, tá? Então, você vai deixar justamente nesta curva aqui do braço, tá? Então, você vai deixar mais larguinha, nessa parte aqui do ombro. Para a camiseta, você vai centralizar aqui, mas para prender a manga, você vai deixar aqui, justamente nesse declínio aqui do braço. Pode ser aquele ossinho que eu tanto procuro aqui no meu braço, eu não tô achando, viu, gente? Até hoje eu procuro esse osso para tirar essa medida, meu braço é muito cheinho. Tá? Tranquilo. Tá? Isso aqui é normal. E outra coisa, você vê onde é que tá o declínio, não precisa você ficar procurando esse ossinho que tanto falam aí na internet, tá? Você veja aqui o declínio, achou esse ponto, não se preocupa, tá? Fica de boa aí. Então, você fez a parte das costas. Isso tudo eu estou explicando porque isso tudo influencia para uma cava de gola perfeita, um decote perfeito, uma peça fantástica. Então, tudo
tudo começa aqui com um estudo, um preparo, e aí essas dicas você guarda aí, porque são informações valiosas. Então, você faz primeiro a parte das costas, depois você vem trabalhar a parte da frente para fazer o decote V. E aí, se você quer, você já está com a parte das costas feita, mas se você quer, digamos, esse decote V justamente que fica aqui, justamente entre o seio, que eu falo tamanho M, então você vai começar no mesmo instante que você vai fazer a cava justamente aqui do braço. E aqui você começa... Gente, eu estou soluçando um pouco. Minha água está longe. E aí, você começa justamente daqui, tamanho M. Então, você vai declinando suavemente. Vai reduzindo. Carreira sim, carreira não, carreira sim, carreira não. Uma de cada vez. Fez esse lado, e aí você faz o outro lado, depois emenda aqui, finaliza emendando. Perfeito. E aí depois faz o nivelamento, coloca um acabamentozinho muito bonito, bacana, para deixar a sua peça aí impecável, tá? E se for P você vai começar primeiro aqui, você vai fazendo aqui a parte reto, faz umas 3 carreiras, 2, 4, para depois colocar a gola ali. Cuidado, porque se você deixar, digamos, muito para cima, a cabeça não vai passar. Tem que pensar em tudo, gente. Não adianta você fazer uma peça bonita, perfeita, se você não vai deixar a quantidade suficiente para passar a cabeça. Viu? Tenha cuidado com isso. Quando colocar, digamos, principalmente se for a blusa aberta, não tem problema. Mas se for a blusa fechada, precisa ter esse cuidado de a gola ficar muito para cima e não passar a cabeça. Então, observe esses detalhes e aí puxa o decote para baixo e aí arruma direitinho sua peça. Se o decote V for mais para cima, se for aqui, vai passar de boa, tá? E outra coisa, se o decote for tamanho G, o decote V tamanho G, então você vai começar primeiro a fazer justamente o decote. Começa aqui. Depois que você começou, aí você vai fazendo essa parte, começando a declinar bem suavemente, porque o decote vai ficar mais para baixo, então você vai ter que ser uma redução bem suave. E aqui você vai começar antes mesmo que você começar as costas. Porque você vai passar aquelas carreiras que esse decote vai ficar mais abaixo e depois você vai seguir para um dos lados, mas marca as costas, certo? Depois que você começar a fazer o decote tamanho G, aí você sobe 2 ou 3 carreiras seguindo aqueles pontos. Aí você marca aqui, aí que começa a fazer o decote. Então é isso. Tamanho M começa simultaneamente na hora que começar a fazer o recorte da manga. Tamanho P faz o recorte, começa primeiro umas 3 carreiras, 4, de acordo com a sua necessidade, para depois começar o decote. E tamanho G vai começar primeiro o decote, para depois começar o recorte da manga. Então, são coisas específicas para você fazer o decote em V. Se for o decote M, o decote quadrado, aqui ficou quase quadrado. É difícil a gente conseguir, a não ser que não coloque acabamento. Aqui é um decote quase quadrado, ficou meio arredondado, certo? Aqui foi quadrado, eu arredondei os cantos, mas é quase um quadrado. Como fazer um decote quadrado, como deixar um quadrado. Gente, cuidado aí, viu? Cuidado com esse decote quadrado, porque às vezes a gente quer deixar muito aberto e deixa estreitinho aqui no ombro. Coloca um quadrado desta forma. Veja, digamos, justamente essa largura aqui do pescoço. Coloca um quadrado, deixa já um desconto justamente para colocar o acabamento. Porque o acabamento vai reduzindo o quê? O tamanho daquele quadrado que ficou para o pescoço.
Então, tenha cuidado, porque se você deixar muito para cá, vai ficar o quê? Caindo, aparecendo o sutiã, entendeu? Porque tem gente que não tem problema de mostrar o sutiã, às vezes tá com um cropped muito bonito por baixo do crochê, que é comum, e aí não tem problema se ficar mostrando, às vezes está da mesma coisa da blusa de crochê, e aí não tem problema, fica um trabalho bacana também, entendeu? Porque tá mostrando, tem uma peça por baixo também que está valorizando o trabalho, que tem gente que tem esse cuidado, mas tem gente que usa um sutiã normal e dependendo da peça não tem nenhum problema. Essa daqui mesmo eu uso uma segunda pele por baixo, verde, e fica bom, tá? Geralmente as blusas precisam ter uma segunda pele ou um cropped bacana por baixo, fica legal. Tá, então vamos voltar aqui. Então a gola V não, a gola quadrada é tipo essa daqui. E a parte das costas você precisa ter o cuidado. Não vai deixar a mesma proporção que você deixou na parte da frente. Você tem que subir isso aqui, porque se você fizer, digamos, tem gente que faz. Tem muita coisa na internet que fica bonito, fica bem, entendeu? Mas determinadas estruturas de gola quadrada, principalmente com manga, ela não fica muito bem arrumado se você deixar na mesma altura que você colocou a parte quadrada na frente. Aqui eu subi, eu coloquei algumas carreiras. Eu coloquei 2 carreiras, tá? Justamente reduzindo aqui 2 carreiras, justamente para eu emendar aqui no ombro. Então eu fiz 2 carreiras desse lado, 2 desse lado, deixei já preparado para emendar a parte da frente. E aqui agora a parte da frente eu coloquei mais embaixo. A gola quadrada, eu não comecei no mesmo instante que eu comecei a trabalhar a cava. Eu fiz umas 2 carreiras ou 3 nesta peça, para depois eu começar a fazer o recorte. Porque o recorte do braço, se você bota muito a cava muito para baixo, o decote desce. Mas se você colocar numa altura boa, o decote fica no lugar certo. Então, quanto mais você desce justamente isso aqui, você começa a trabalhar, digamos, a gola. Deixa eu pegar água aqui, que eu tô com a garganta seca demais. E nem está aqui. Vou ter que ficar com a garganta seca mesmo. Então, se você vai trabalhar, tenha cuidado. Gola é uma coisa complicada. Porque se você vai começar na mesma proporção que você for fazer a gola quadrada, se você começa aqui, é porque eu não tô com nada aqui agora pronto. Aqui está debaixo do braço, certo? Aqui eu comecei o recorte, aqui é outro tipo de gola, aqui é gola canoa. Então, quando eu começar a gola quadrada, então você tem que subir umas carreiras para depois abrir o quadrado aqui. Mas se eu descer, colocar mais carreiras aqui, então isso aqui o decote desce. Se eu boto na medida certa, fica onde eu quero. Mas se eu deixar, digamos, essa abertura menor, o decote sobe. Então, é determinante o que? Justamente a cava da manga. Se eu subo, deixo pequena ou maior ou menor, isso aí vai influenciar esse decote. Ele sobe, desce conforme isso aqui. Tá, gente? Não esquece desse detalhe aí, porque precisa estar observando para o decote ficar no tamanho certo. Porque se você desce muito, entendeu? Vai ficar, a gola quadrada vai passar do seio para baixo.
Se você deixar muito pequena, vai ficar para cima. Então, precisa fazer esse planejamento aí. Arrumar direitinho qual é a necessidade que você tem para fazer, digamos, o tamanho da sua cava de manga. Porque isso vai determinar a altura do decote, tá? Tenha cuidado com isso. Pronto. Já falei da gola quadrada, entendeu? Que é determinante justamente o que acaba da manga, que vai determinar a altura. Tá? Se você quiser mais decotado, pode botar, mas geralmente eu boto 2 ou 3 carreiras para poder ter aquele tamanho, mostrar justamente essa parte aqui do colo do seio. Fica muito bonito, né? Um decotão quadrado, entendeu? Só esses cuidados aqui para não cavar demais aqui, tá? E aqui está a gola canoa. É muito simples a gola canoa. Tá? Aqui vai uma dica valiosa para você que gosta de fazer gola canoa. Aqui está uma dica maravilhosa. Bom, a gola canoa nada mais é aquela gola que você precisa tirar as medidas para saber onde vai colocar. Então, você vai colocar ela reta até aqui. A gola canoa fica muito bem para roupa com mangas, tá? Você pode até fazer tipo uma roupa sem manga com a gola canoa, mas ela vai ficar o quê? A tendência dela é fechar assim, puxar para cá. Porque você vai prender justamente aqui, uns pontinhos aqui justamente, e ela vai ficar assim. Então, se você vai fazer uma camiseta, a camiseta prendendo a gola canoa, o crochê, a tendência dele é fazer isso. Ele vai encolher, ele vai fechar, certo? Agora, fica muito bom quando você vai trabalhar com mangas. Ele fica no ponto certo, porque a manga tem a tendência o quê? A esticar, a puxar justamente essa gola para deixar assim. Isso aqui é uma gola canoa. Uma dica maravilhosa aqui, viu, gente? A parte das costas, você já tirou a medida, fez o planejamento, sabe a necessidade do ombro. Então, você vai fazer, deixe um centímetro a mais de cada lado, tá? Se deu, digamos, 38 de ombro, você coloca 40, certo? Porque é uma gola canoa. Então, você precisa fazer um acabamento aqui, fazer um nivelamento dessa parte da gola, fazer um nivelamento, certo? Então, você, na hora de tirar a medida, coloque 1 centímetro a mais de cada lado para a medida dos ombros. E aí, você vai desenvolver a peça. Pronto. Aqui, a parte das costas, você faz reto. Você não faz nenhuma redução para arredondar no pescoço. Isso para a gola canoa, tá? Mas a parte da frente, você precisa fazer uma breve redução, muito pouca mesmo. De 2 a 3 carreiras no máximo. E marque para poder a pessoa perceber que ali, bota um detalhezinho, para a pessoa perceber que ali é a parte da frente. Pode ser os dois lados, frente e costa, do mesmo jeito? Pode, sem nenhum problema. Mas eu coloco sempre uma pequena redução nessa gola canoa. Tanto que essa daqui eu coloquei um pequeno detalhe. Observe. Marquei com ponto puff a parte da frente. Quando eu coloquei o acabamento, aí eu marquei. Eu acho que não dá nem para perceber. Marquei com ponto puff. E aqui, a gola canoa que eu prendi na parte dos ombros, justamente, olha a quantidade que eu prendi. Isso aqui é a quantidade do ombro. Uma pequena quantidade, 1 centímetro mais ou menos aqui, basta só 1 centímetro. Você faz a gola canoa, desenvolve e prende justamente nessa parte do ombro, aqui, bem aqui, 1 centímetro em cada lado. E até menos, dependendo do ponto que você for trabalhar, certo? E aí prende a manga, entendeu? Fica assim um trabalho muito bom, entendeu? E ajusta bem. E blusa com gola canoa tem que estar bem justinha, viu?
para poder realçar, digamos, aquele decotão lindo e maravilhoso que é aquele efeito, né, que proporciona a gola canoa. Muito bom, viu, gente? Então, deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, sim, eu tenho também aqui outro tipo de gola. É uma gola redonda. Você vê que aproximar bem, pronto. Bem redonda. Então, esse tipo de gola, então, estou apresentando já vários tipos de gola aqui, várias formas, vários tipos de gola, não, gola canoa, gola V. Gola V tem as variantes PMG, a gola canoa, a gola quadrada e a gola redonda. Então, aqui tem a gola V. Olha que fantástico que ficou. Então, a parte das costas, como é uma linha filare, a linha filare, ela tem um peso, ela puxa para baixo. Eu deixei a parte, olha a parte das costas. Eu deixei reto porque ela puxa para baixo e aí dá aquela forma justamente aqui no pescoço, aquela forma arredondada. Eu não me preocupo porque a linha filare, ela é pesada. Ela modela, ela ajuda muito, gente. Muito bacana. Quem trabalha aí com linha filare, me conta. Gostou? Gosta de trabalhar com linha filare? Me contem, tá? Me contem nos comentários quem trabalha com linha filare. E a sua experiência com o material, tá bom? Eu quero saber, viu? Tá bom? Então, aqui eu fiz primeiro a parte das costas. Aliás, perdão. Observe que eu comecei, deixa eu passar aqui. Eu comecei a fazer o recorte aqui primeiro, aqui embaixo do braço. Pronto. Aqui embaixo do braço. Primeiro eu comecei justamente a fazer estas reduções aqui. Eu dividi, fiz a parte das costas primeiro, eu dividi aqui. E aí comecei a reduzir e fazer a parte das costas. Deixa eu virar aqui. Fiz a parte das costas. Fiz a parte das costas e a frente deixei para fazer por último. Porque eu precisava saber a quantidade que eu ia deixar para o ombro. E um ombro bem grandinho, viu, gente? Então, eu achando esse ponto, aqui, como eu deixei o ponto reto, eu não precisei, digamos, fazer nenhuma carreira para, digamos, compor aqui, para dar esse formato do pescoço, que é a linha pesada. Aí, depois eu fiz a parte da frente. Pronto, aqui está a parte da frente. A parte da frente, eu comecei a fazer a redução, foi umas 3 carreiras. Aí eu reduzia deste lado e reduzia do lado direito e reduzia do lado esquerdo. E continuei fazendo assim, em toda essa extensão da frente. Isso foi umas 3 carreiras. Depois de 3 carreiras, aí eu dividi e para fazer uma parte do lado esquerdo e outra do lado direito. E aí eu dividi justamente aqui a parte da frente. Pronto. Feito isso, aí eu fui reduzindo a cava da manga e o decote. Mas a redução do decote foi bem pouquinho, depois eu segui reto. E aí, depois de tudo isso, fiz o acabamento e aí a forma ficou assim, arredondada. A redução aqui é pouca e depois segue reto. Como a linha é pesada, favorece muito, ajuda muito, gente. O trabalho fica bacana, muito bom. Tá bom? E aí depois eu prendi, eu gosto de fazer muito as mangas separadas, porque eu preciso fazer aquela manga com aquele tamanho exato para encaixar naquele espaço. Porque não adianta você fazer, digamos, a cava de um tamanho e a manga de outro tamanho. E aí quando você coloca, une as duas partes, uma parte está maior do que a outra, a manga está
essa abertura aqui para emendar está maior que a parte do corpo, a abertura que você deixou. Então, precisa estar as duas no mesmo tamanho. E para eu ter um resultado 100% seguro, observe bem, um resultado 100% seguro eu coloco depois, tá? Então, eu coloco sempre a manga depois. Então, isso aqui, este tamanho aqui dessa abertura, observe, vou virar assim. Isso aqui é a cava da manga. Isso aqui também, se eu coloco maior ou menor, vai determinar justamente o que? A altura aqui, deixa eu puxar aqui, a altura justamente desse decote. Se eu quero mais para baixo ou mais para cima, então vai ser determinante. É por isso que eu digo a vocês que eu comecei primeiro aqui e fiz umas carreiras retas aqui, justamente nessa parte frontal, para eu deixar o decote mais para cima. Então foi esse o resultado que eu queria. E é este resultado, e aqui está. O decote como eu queria, veja bem, olha o tamanho. Tem que ter cuidado também para não ficar com essa abertura menor que a cabeça. E outro detalhe, você tem que deixar largo aqui na parte dos ombros. Você mede daqui para cá, entendeu? Veja a necessidade de você deixar o ombro, aqui a parte do ombro que vai unir a parte da frente com a parte das costas. Aqui está. Não pode ser estreito, porque camiseta é que a gente deixa estreito. E assim estreito não dá para você prender a manga. Beleza? Mangas e golas, você precisa saber trabalhar de forma simultânea, porque uma influencia na outra. Certo? A manga, a abertura justamente da manga, essa abertura aqui influencia demais na altura do decote da blusa que você está fazendo, do vestido que você está fazendo. Então, o decote, você precisa fazer o planejamento, em que momento você vai começar o decote, em que momento você vai começar o recorte da cava da sua manga. Então, isso tudo precisa ser bem arrumado, bem estruturado para você não perder tempo, para você fazer aquela peça belíssima, com aquele decote perfeito, com aquela cava de manga perfeita, com aquele ajuste para prender a manga perfeito, porque sua peça não está, a beleza da sua peça não está no ponto, está em toda a estrutura que você montou. E tudo precisa ser bem organizado para você não perder tempo, não perder dinheiro, não perder material. Beleza? Gente, um grande beijo no seu coração. E crocheteira nota 10, não vai perder essas dicas maravilhosas. E até a próxima. Tchau, tchau!